pastor Mauro não estão aqui conosco hoje pela manhã, porque simultaneamente ao nosso culto ocorre o Concílio Regional. Delegados da nossa igreja, o irmão Valdecino e o irmão Milton estão lá. Todos os pastoras da região, os delegados das suas respectivas igrejas, o nosso bispo, José Carlos Pérez, e nós nos alegramos porque é assim que a missão da igreja vai avançando. Orem por este conclave que termina amanhã, depois do almoço. Orem pelas decisões. Orem pela delegação. Alguns já foram eleitos ontem, os clérigos que irão ao Conselho Geral. A lista tríplice da nossa região, os candidatos a bispo. O bispo Pérez é o quarto nome, naturalmente, né? Ele conseguiria permanecer, mas além dele foram escolhidos os nomes dos pastores Marcos Antônio Garcia, pastor em Santo Amaro, o pastor Ederson, está na igreja de Lorena, e também o pastor Reinaldo, da igreja metodista de Pindamonhangaba. Então são estes os três nomes escolhidos, além do bispo atual, que serão encaminhados para a votação no Conselho Geral. Pode ser que algum deles se torne bispo. Então, as outras regiões farão agora, no decorrer desse mês, no início do mês de dezembro, os seus respectivos concílios regionais, e assim nós estaremos prontos para no ano que vem definir os rumos da igreja em nível nacional por mais 5 anos. É um tempo de bênção, é um tempo de vida e missão. Também uma boa notícia: o pastor Mauro conseguiu nesta semana uma consultoria até o dia 5 de novembro, né? Bem intensa, indo a Barueri, Alphaville, todos os dias e voltando tarde. Uma empresa que passará por uma auditoria, então ele está fazendo lá dando uma ajuda, e existe a possibilidade de até ser efetivado ao fim desse tempo. Então nós louvamos a Deus também por isso. Ele ligou na segunda-feira bastante feliz, bastante alegre, e nós nos alegramos com a alegria dos irmãos. Meu irmão, minha irmã, antes da mensagem nós vamos cantar a primeira estrofe, com a ajuda do irmão Joel, do nosso hino 141. Depois da mensagem nós vamos nos preparar para a ceia pela segunda estrofe. Hino 141, e esta será a nossa oração, nos preparando para a mensagem que será pregada. Hino 141, Jesus, o pão da vida. Vamos ficar em pé e cantar assim? Todos terminaram, tá bom? Enquanto Salvador teu livro vem, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Na meta entrarei, Marcos 1, do 35 ao 39.
Marcos 1, do 35 ao 39. Amém? Tendo Jesus se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também pregue ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Abra os nossos olhos, Senhor. Amém, Pai. Para que nós vejamos mais que a letra. Abre os nossos olhos para que nós vejamos mais que um pedaço de pão. Abre, Senhor, o nosso coração para recebermos o teu corpo e sangue e da tua palavra na ação e na autoridade do teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus, o pão da vida. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Cresce nas nossas ruas a sensação de desamparo. Cresce dentro do nosso coração a sensação de que há algo profundamente errado com o mundo. E parece que o fenômeno do vídeo desta criança que circulou aí na internet nada mais é que reflexo da sensação que temos que os nossos filhos estão rapidamente trilhando um caminho que pode se revelar sem volta. A sensação de que nós perdemos o controle, a sensação de que nós não sabemos mais educar-lhes como convém, a sensação de que as coisas não estão como deveriam e isso nos deixa impotentes e, portanto, profundamente frustrados. Sempre que nós nos levantamos, nós precisamos respirar profundamente, nos inspirarmos e tomarmos coragem para a vida. Nós nos sentimos ameaçados a todo momento e por todos os lados. Mas, meus queridos, minhas queridas, eu quero te convidar nesta manhã uma reflexão sobre a verdadeira ameaça que nós enfrentamos. O verdadeiro perigo que nos espreita. A verdadeira queda que nos ameaça. E a partir daí repensarmos a nossa vida, a partir daí repensarmos a nossa inserção como igreja, a partir daí cada uma repensar a sua relação para com Deus. Percebam, meus queridos, que no texto que nós lemos, Jesus se levanta alta madrugada, muito provavelmente após ter dormido um certo período, nós não sabemos de quanto tempo, mas ele se levanta e sai. E me parece lógico, me parece até natural que ele estivesse bastante cansado. Se você observa comigo ali, por exemplo, no verso 21, ele está em Cafarnaum, entra na sinagoga, onde ele expulsa um demônio e as pessoas ficam ali maravilhadas com o seu ensinamento, com a sua doutrina, porque ele ensina não como os escribas, mas como quem tem autoridade. Possivelmente na hora do almoço ou pela tarde, ele vai para a casa da sogra de Pedro. E lá descobre que ela está de cama, enferma. E aí efetua uma cura e a restaura. E o texto diz que ela se pôs em pé e passou a servi-los. E aqui a gente não precisa apenas supor que ela foi para o fogão ou foi para o tanque, porque a palavra serviço na Bíblia, embora também comporte estas dimensões do serviço, é muito maior. Em Atos 6 nós vemos os diáconos sendo chamados pelo Espírito. Então ela se torna uma serva de Jesus. Mas com uma cura, nós temos aí mais uma seguidora do Mestre. Ao fim da tarde, na porta daquela casa,
A gente imagina aquela multidão se acotovelando, porque ficaram sabendo que havia uma pessoa diferente ali, que ensinava de um jeito diferente e fazia coisas diferentes. E o texto diz que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Acho que fala, opa, voltou. No verso 34. E também expulsou muitos demônios. Que dia cheio? Sinagoga, né? Igreja pela manhã, casa da família pela tarde, e aí foi descansar carregando pedra no fim do dia. Jesus certamente estava exausto. Por isso ele dorme. Sim, porque é bom dormir, porque é bom nós descansarmos do corpo para nos prepararmos para o dia seguinte. Mas me chama muito a atenção esta atitude de cedo, quem sabe antes do sol nascer, se levantar e buscar um local solitário. E percebam, meus queridos, que a busca de Jesus não é tanto por um sacrifício que ele apresenta a Deus, privar-se de sono para agradar ao Senhor. Não é este o ponto. Percebam também que Deus não fala mais forte, ou como dizia um amigo meu, não fala mais grosso de madrugada. Não é este o ponto. Ele busca a solidão. Ele busca estar a sós com Deus. Porque afinal de contas, nós vamos observar que várias vezes no Evangelho ele está cercado pelas multidões. A minha mãe, quando nós ainda morávamos lá em Porto Alegre, éramos 5 em casa: a mãe, meu pai, meu irmão mais velho, eu e o gato. 5. E chegava cedo da manhã, assim, aquele ritual, né? O pai ia para o trabalho, o João Afonso ia para a faculdade, e a mãe ficava, ela já era aposentada na ocasião, ficava em casa com o gato. E ela brinca, né, assim, dizendo: puxa, mal vi a hora de você, último de você sair pela porta para eu ter um pouco de paz. Afinal, né, você um pede uma coisa, o outro pede uma coisa, faz isso, faz aquilo, a mãe fica ali. Mal nós saímos pela porta de casa, ela se sentava, pegava a Bíblia dela, no cenáculo, uma xícara de café e deixava o jornal reservadinho do lado. O gato vinha para perto, ficava ali, e ela tinha um momento devocional dela, porque ela estava sozinha. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a ideia não é nós criarmos um fetiche da madrugada, não é nós criarmos a noção de que Deus precisa de sacrifício para ser agradado, mas é perceber que nós precisamos, assim como Jesus, de um tempo a sós com Deus. As pressões do cotidiano, meu irmão, minha irmã, são semelhantes às de Jesus. Às vezes não é uma multidão de pessoas que precisa de cura, mas é uma multidão de papéis que precisam ser despachados. Às vezes não é pessoas padecendo de possessão demoníaca, mas é como quando nós nos sentimos que não somos senhores nem do nosso próprio tempo. Que possessão terrível! Sentir-se levado pelas circunstâncias, sentir-se levado pelas urgências do nosso tempo. E por isso Jesus se levanta cedo. Por isso Jesus desperta. Por isso Jesus busca a Deus. Porque ele também vivia uma vida sob pressão e sabia que sem Deus não era possível sobreviver ou ainda preservar um mínimo de sanidade no meio da nossa loucura. Meu irmão, minha irmã, ainda que invoquemos o seu nome, ainda que sejamos cheios do Espírito Santo, nós não somos Jesus. Nós precisamos ainda mais de tempo com Deus. Nós precisamos ainda mais levantarmos, quem sabe, às 7 da madrugada no domingo. Termos de madrugada, lá pelas 7h30, ao banho, tomarmos um café da madrugada, pegarmos o nosso carro de madrugada e chegarmos aqui às 9 da madrugada para o culto. Nós precisamos permanecer aqui às 10h30 da matina para a escola dominical, porque a semana está começando, porque as pressões hão de vir,
controle. Mas nós precisamos repousar a nossa cabeça, não apenas no travesseiro, mas repousar o nosso coração, a nossa cabeça, a nossa mente, nas promessas de que Deus estará conosco. Nós precisamos ser lembrados pela ceia, nós precisamos ser lembrados pela comunhão com os irmãos, nós precisamos ser disciplinados pelo Pai, para não passarmos pela pressão da vida sem Ele. Porque, meu querido, a pressão deforma, a pressão deturpa, a pressão muitas vezes extrai de nós o pior. Ao fim do dia, quando a gente é só pó, quando é aquele caroço de laranja, aquele bagaço chupado, o que sobra para os nossos filhos, o que sobra para o nosso cônjuge, o que sobra de tempo de energias espirituais para Deus? Quase nada. E aí, ao sobrar nada, nós damos lugar ao pior. As piores palavras, as piores cobranças, as piores posturas. Meu irmão, minha irmã, Jesus se levanta cedo porque Ele precisa de Deus. Jesus se levanta cedo porque Ele decidiu investir na sua vida, porque Ele decidiu investir no seu ministério em tempo de qualidade com aquele que tem a resposta necessária. Jesus vivia sempre sob pressão, mas isso não o deformava. Isso o mantinha em movimento. Isso o mantinha disponível para Deus. Isso o mantinha disponível para as pessoas. Isso o mantinha disponível para o sonho do reino de Deus, que nós cantamos que queremos que venha. Ele só virá quando houver disponibilidade em nossos corações, em nossas agendas, diante das pressões que a vida nos oferece. Mas, meu querido, minha querida, eu falei de ameaças. E aí nós poderíamos concluir, à luz do texto, que a grande ameaça é os demônios que ele expele a partir do verso 39. Ou talvez as curas que ele acabara de realizar. Meus irmãos, minhas irmãs, não é dessas ameaças que eu falo. O meu interesse não é povoar a rua com mais demônios, alguns reais e outros imaginários. O meu desejo não é assombrar a vida de ninguém. A palavra de Deus não veio para nos tornar temerosos diante da vida. Ela vem para nos esclarecer e nos libertar. E por isso, eu preciso dizer, sem sombras de dúvidas, que a grande ameaça que Jesus enfrentava nesta madrugada era a ameaça do sucesso. Meu querido, minha querida, nenhum de nós julga como sendo demoníaco o sucesso, mas muitas vezes ele o é. O lugar mais perigoso do mundo, meu querido, não é como lá em Osasco tinha uma favela que você tem algumas vezes um buraco quente. Olha o nome, né? Não é o buraco quente, não é a bala perdida que voa, não é o flanelinha, não é o menino do semáforo. A grande ameaça que nos cerca e na qual nós estamos prontos a nos associarmos é a zona de conforto. Meu querido, este é o lugar mais perigoso do universo. Este é o lugar que mais mata cristãos. Este é o lugar que mais rouba a nossa vida e a nossa alegria, a bendita, entre aspas, só que não, zona de conforto. Quando nós, ao fim de um dia, como o de Jesus, extremamente bem sucedido, com números resplandecentes para apresentar, quem sabe se ele tivesse bispo, né? Bispo, olha quantas almas eu toquei nesta semana, neste dia. Olha como eu fiz e aconteci. Olha quantos relatórios eu preenchi. Olha, Senhor, como a missão vai de vento em popa. As pessoas se acotovelam para me ouvir. As pessoas fazem fila para que eu as toque. As pessoas estão dispostas a um pouco da minha saliva para serem curadas. E Jesus passa na zona do sucesso um dia só. Ele se recusa
a sentar-se sobre os louros, ele se recusa a depor a sua vida na zona de conforto e ele se põe de joelhos diante do Pai para resistir a essa tentação. Enquanto nós desejamos nos sentar na zona de conforto e ali permanecermos, ali criarmos raízes, ali nos sentimos felizes, Deus quer que nós estejamos de joelhos diante dele de madrugada, ao fim do dia, para não cairmos em tentação. Deus deseja que nós sejamos livres dessa tentação, dessa ameaça que rouba a essência do Evangelho de dentro de nós. Meu irmão e irmã, de todos os perigos que te ameaçam, muitas vezes é você o pior deles. Muitas vezes é a sua complacência. Muitas vezes é o seu amor pelo conforto, mais que pela incerteza e movimento trazidos pelo reino de Deus. É uma incerteza que liberta, porque é uma incerteza que nos leva não a duvidarmos das coisas, mas a dependermos de Deus mais, porque Ele tem a resposta, porque Ele tem os caminhos que nós precisamos, porque dele é a glória, dele é o reino e dele é o poder. Nós dependemos sempre e cada vez mais de Deus. E se você, meu irmão, minha irmã, tem sido negligente para com sua vida espiritual, se você faz tudo do mesmo jeito, se você, porque viu que deu certo uma, duas ou 1000 vezes, não se arrisca a mudar, eu tenho algo triste a lhe dizer: a sua vida não está bem. Mas se você, diante do sucesso, não se deixa seduzir por ele, se você, diante da facilidade da vida, não se deixa enredar, Deus é contigo. E se você ainda está precisando de mudança, a boa notícia que supera a má notícia é que Deus te liberta. É que Deus está presente e nós aqui estamos lembrando das penas que Ele sofreu para que nós fôssemos livres. Da escolha que Ele fez de ser fiel ao seu ministério mais que ao sucesso. De ser fiel a Deus mais que aos números. Foi para isso que eu vim. Ele diz ao final desta lição: só Deus pode te lembrar do motivo que te trouxe até aqui. Só Deus pode te lembrar dos motivos que te farão sair daqui e enfrentar a vida de peito aberto. Só Deus pode, através da ministração da ceia, da sua palavra, do seu Espírito, transformar o seu coração e fazer com que a sua vida tenha um propósito muito maior que o sucesso, muito maior que a comunidade, um propósito eterno que nasce no coração de Deus. Amém. Meu irmão e minha irmã, fuja dos perigos, vamos para as ruas. Meu irmão, minha irmã, fuja do perigo, se levante. Meu irmão, minha irmã, resista à morte, mexa-se, mude, transforme e seja transformado. Faça tudo como pela primeira vez, porque a glória não será de você que sabe todas as coisas, que está acostumado àquilo, mas do Senhor que renova todas as coisas. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você. Já comece a aquietar o seu coração na presença do Senhor, porque vamos agora participar da ceia do Senhor. Santo Deus, nós confundimos as coisas. Nós pensamos ser perigo as ruas. Nós pensamos ser perigo o fracasso. Nós pensamos ser perigoso que as coisas mudem, quando a Tua palavra e a própria ação do Mestre nos lembram que o maior perigo é permanecermos onde estamos, da maneira que somos. Sermos reféns, Senhor, não do diabo, mas do sucesso. Nos vendermos, Senhor, por números, nos deixarmos levar pela maré do mundo. Ensina-nos a temer o marasmo espiritual. Ensina-nos a temer fazer sempre as coisas do mesmo jeito, como se assim, repetitoriamente,
nós te agradássemos. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, a nossa autoconfiança, que nos leva a depender mais da nossa experiência, mais dos nossos sentimentos, mais da maneira que vemos as coisas do que do próprio Deus. Quebra, Senhor, todo o desejo que temos de nos assentarmos na zona de conforto e permanecermos, nos esquecendo que há tanta vida lá fora e há muito por fazer, há muito por executar, e nós precisamos estar bem com o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos ajoelharmos mais, a nos prostrarmos mais em Tua presença, seja na alta madrugada, ou seja no momento de intervalo no nosso trabalho, não importa. O que importa é que estejamos disponíveis para o Senhor. O que importa é que o nosso coração se torne um altar ao Teu senhorio. O que importa é o Teu reino. O que importa é a Tua presença. Por isso, Santo Deus, nós oramos, sabendo que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos liberta, que o Senhor nos transforma e nos refaz, se preciso for, porque oramos em nome de Jesus. Amém.